fazer uns complementos aqui, porque a gente está falando do absurdo do tal do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, negócio gigante, mas também do absurdo do discurso do presidente da Anatel. E esse é um assunto correlato, não só com as prisões políticas arbitrárias, ilegais, de milhares de inocentes no 8, no 9 de janeiro, nas operações Lesa Pátria, mas também com o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, como eu falei no primeiro comentário. Queria trazer primeiro umas informações acrescentando ao que a Paula Marisa trouxe de informação aí, esse perfil, que é um dos muitos perfis que repercutiram prisões políticas do Brasil ontem, na rebarba e na rasteira, digamos assim, do que aconteceu nos Estados Unidos e que foi curtido e comentado pelo próprio Elon Musk, assim, uau, assustado com o relato que vinha fazendo. Ele está falando de um entre os mais de 2.000 presos políticos, entre os mais de 100 já condenados e, por acaso, que está naquela leva de 40 e poucos que foram condenados a 17 anos de prisão. É um rapaz, eu já entrevistei ele para minha coluna da Gazeta do Povo, tá lá na coluna falando abertamente, para quem quiser procurar playlist depois e assistir. Wellington Firmino é o nome dele. Olha a história desse rapaz, Guilherme. Ele não entrou na tribuna do Congresso, não, viu, Paula? Esse rapaz, ele chegou na praça no momento que já estava tendo confusões ali com um helicóptero jogando bombas sobre as pessoas, e ele corre para dentro do prédio do Congresso, que está com as portas abertas, e tem inúmeros vídeos falando isso, não é só o depoimento dele que eu estou trazendo aqui. E com os policiais legislativos chamando as pessoas para dentro, porque estavam vendo aquelas pessoas sem arma nenhuma, sem cometer nenhum ato de vandalismo naquele gramado em frente ao Congresso, levando bomba na cabeça e tiro de bala de borracha que chegou a cegar um senhor. Teve um jovem que perdeu um dedo, outro perdeu a ponta da orelha por causa dos tiros que eram mirados nas pessoas de policiais que estavam estrategicamente em helicópteros. Então, um absurdo, uma carnificina o que estava acontecendo ali na Praça dos Três Poderes naquele dia. Esse rapaz atende ao pedido de correr para dentro do prédio, e quando ele chega ali no Congresso, ele diz que ele é um dos primeiros a entrar ali, portas abertas, policiais chamando. E o que acontece lá dentro? Ele descreve isso na entrevista que gravou comigo. Ele vê a porta ele estava ali naquele salão azul do acesso à Câmara, e a porta do plenário da Câmara se abrir de dentro para fora, com policiais saindo e já jogando bomba dentro do prédio sobre quem entrava. E detalhe, ele diz que olha lá para dentro e estava tudo quebrado dentro da Câmara e gente correndo lá dentro com capuz, os infiltrados, os black blocs, que até hoje não foram investigados pela polícia. Isso quem está falando sou eu, tá? Não é depoimento dele. Mas olha o relato dele. Nesse momento ele corre para fugir daquelas bombas que estavam vindo de dentro do prédio. Era a polícia jogando sobre os manifestantes que chegavam ali a convite da própria Polícia Legislativa. Olha o nível da armação. Aí ele corre e se depara com uma porta, abre e era a escada de incêndio. Só que escada de incêndio, isso ele descreve muito bem no relato quando ele está falando comigo. A escada de incêndio, quando você entra e a porta fecha atrás de você, você não consegue voltar ali. É justamente para isolar. Ela é feita para isolar o fogo. Só que o gás da bomba de gás lacrimogênio começa a entrar por baixo da porta e ele começa a ficar intoxicado. O que ele faz? Ele começa a subir. Esse rapaz sobe 28 andares. 28 andares daquelas torres que tem as cúpulas ali da Câmara e do Senado, né? Aquela para baixo, a côncava e o convexo, e tem duas torres. Ele sobe 28 andares, fugindo do gás lacrimogêneo que vinha vindo atrás. E quando ele chega lá em cima, numa espécie de uma... na cobertura do prédio, né? Que ele se depara com, né, o ar puro, finalmente. Ele vai para a ponta do prédio e começa a sacudir uma bandeira. Tem um veículo de comunicação, não sei se foi a TV Globo, CNN ou a Globo News, enfim, que transmite essa imagem chamando de terrorista golpista no alto do prédio. Ele fica conhecido como o rapaz da bandeira. Esse foi o crime dele. 17 anos de prisão. E esse rapaz gravou alguns vídeos, que, né, claro, o celular foi apreendido depois, porque ele foi preso. Ele gravou alguns vídeos em que ele mostra, ele está acima dos helicópteros. Ele mostra a covardia. A covardia, não tem outra palavra. Os vídeos dele mostram helicópteros da Polícia Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal com policiais atirando nas pessoas lá embaixo que não tinham para onde correr, a não ser para dentro dos prédios públicos.
E essas pessoas que se protegeram, tentaram se proteger dentro dos prédios públicos, são os presos políticos, que estão sendo condenados como ele a 17 anos, a 14 anos, a 12 anos. Né? O único até agora absolvido é um morador de rua que há já informações, e eu estou recebendo de várias fontes, que não era morador de rua coisa nenhuma. É um black bloc infiltrado que se fingiu de morador de rua, estava descalço, e é um dos que começam a empurrar aquele carro da polícia para dentro daquele espelho d'água. Então é muito facinho da polícia, se quiser investigar de fato, identificar ele e os outros black blocs que empurram aquele carro da polícia para dentro do espelho d'água para incriminar os manifestantes pacíficos que estavam com bandeira, garrafa d'água e Bíblia na mão, ali naquela Praça dos Três Poderes, tentando fugir depois dessa carnificina promovida pela Polícia Federal e pela Polícia Militar do Distrito Federal, através daqueles 2 helicópteros que atiravam em pessoas inocentes lá embaixo. Então, é absurdo atrás de absurdo. O que esse perfil estrangeiro fez ontem foi divulgar a história desse rapaz, que eu narrei aqui agora para vocês, mas depois, se quiserem mais detalhes, procurem lá na playlist. É muito importante a gente ouvir. Eu tenho dado voz a essas pessoas que não tiveram voz no judiciário, não tiveram direito de defesa, não estão sendo ouvidas pelo ministro Alexandre de Moraes e nem por nenhum dos 11 colegas dele, que são coniventes, aliás, com essa carnificina do judiciário brasileiro, com essas ilegalidades que estão sendo cometidas no foro errado. Não é o foro competente. Essas pessoas não têm foro privilegiado para estarem sendo julgadas no STF. Só estão sendo julgadas no STF porque não querem dar para elas algo que a Constituição garante, que é o duplo grau de jurisdição. Significa o que isso? Se você é acusado de um crime e é condenado por um juiz de primeira instância, você tem a segunda instância para recorrer, para que, quem sabe, lá você tenha a voz e consiga provar a sua inocência. Eles não estão tendo essa chance de recurso, esse segundo grau de jurisdição, porque eles já estão sendo julgados direto na última. E nem deveriam, não é o foro competente. Essa é uma das ilegalidades, são inúmeras. Eles não estão sendo considerados inocentes até prova em contrário, como manda a lei. Eles são culpados até prova em contrário. Qual é a prova em contrário para eles mostrarem que são inocentes? As imagens que o Flávio Dino destruiu. As imagens que não vêm sendo mostradas. Mas tem imagens como essas gravadas pelo Wellington Firmino do 28º andar do Congresso e que provam que quem é culpado ali são as polícias federal e do Distrito Federal que estavam atirando em pessoas inocentes. Então é tanta ilegalidade. Aí esse perfil divulgou o caso dele, o Elon Musk olhou aquilo em inglês, né, um relato em inglês absurdo como esse, como uma pessoa que subiu 28 andares do prédio dos representantes do povo. O Congresso é um lugar que tem que ser aberto, né? E estava aberto naquele domingo, né? E ele subiu os 28 andares, sacudiu uma bandeira, fez uns vídeos e foi acusado e está condenado por 17 anos. O Elon Musk foi lá e colocou logo um uou. Tipo, acordei para o que está acontecendo no Brasil. Esse é só um, tá? O Elon Musk é o dono do Twitter. A única rede que garante a liberdade de expressão dos usuários, que as outras já embarcaram, pelo menos aqui no Brasil, já embarcaram na onda do TSE, né? Então, desculpe me alongar, mas acho importante a gente contextualizar e, de novo, eu vou reforçar. Essa repercussão toda, tendo no exterior, finalmente, órgãos de defesa dos direitos humanos no exterior e o parlamento da maior democracia do mundo, da única grande democracia que defende liberdade de expressão no seu primeiro artigo da Constituição, acordando para o que está acontecendo no Brasil. E aqui no Brasil, Alexandre de Moraes inaugurando o centrinho de defesinha da democraciazinha dele. Com o presidentezinho da Anatelzinha dizendo que vai usar seu poderzinho de policiazinha para tirar dos sites e aplicativos do ar. Ai, a gente tem que debochar porque é a única fuga que a gente tem no meio de tanta tirania. Que absurdo o que a gente está vivendo em 2024 no Brasil.